Sejam bem-vindos a mais um mergulho profundo aqui no Fé em Letras. Hoje vamos explorar Gentil e Humilde, o coração de Cristo para pecadores e sofredores. Dan Wortman. Isso aí, é Dan Wortman. Um livro que tem realmente tocado muitos corações. Cara. Você já se sentiu assim meio desanimado, cansado, Hum, sobrecarregado? A promessa desse livro é nos aproximar do coração de Cristo, sim. especialmente da gentileza e da humildade dele, e descobrir como essa realidade pode nos transformar. Eu queria te convidar pra já entrar nesse mergulho com a gente. Vamos lá. O que te impressionou logo de cara nesse livro? Olha, a maneira como Ortland conduz essa exploração me impressionou bastante. Ele vai além daquela análise bíblica, sabe? Simples. Ele traz a perspectiva de autores puritanos. Olha só. Então é como se a gente tivesse um guia turístico Aham, que conhece cada detalhe histórico, teológico que legal. e ainda te apresenta aos moradores locais para você ter uma imersão completa. Gostei da analogia. Já que falamos em detalhes, me chamou a atenção como o livro destaca um negócio, né? Em todos os evangelhos. Jesus só descreve explicitamente o próprio coração uma única vez. Uma vez. E ele usa as palavras gentil e humilde. Ah. É como se isso fosse a chave para desvendar quem ele é de verdade. Aham. Mas o que você acha que essas qualidades revelam sobre Jesus? O que elas significam na prática? Eu acho que essa é a grande sacada do livro. Ah. Ele não se contenta em só nos dizer, Jesus é gentil, é humilde, mas ele mostra como isso se manifesta É. em suas ações. Tá. Por exemplo, como ele acolhia os marginalizados, os pecadores, os doentes. Jesus não tinha medo de se aproximar daqueles que a sociedade rejeitava. Então, sim. E ele sempre fazia isso com compaixão. É verdade. Isso me leva a pensar naquela ideia que o livro explora, Aham. sobre a alegria que Cristo encontra em ser misericordioso. O Ortland, ele cita o Thomas Goodwin, um autor puritano, que dizia que Cristo se alegra mais quando nós buscamos a ajuda dele, do que nós mesmos quando recebemos. É verdade. Essa ideia mexe com a gente, né? Mexe completamente. Porque ela desafia a gente a repensar a forma como a gente vê a misericórdia de Deus. Sim. A gente costuma achar que é um fardo para ele, né? Que ele faz por obrigação. Mas o livro mostra que, na verdade, é um prazer para Cristo. Nos perdoar, nos restaurar, nos amar. É como se, ao nos aproximarmos dele, a gente estivesse saciando um desejo profundo do coração dele. Faz muito sentido. E essa compaixão do Cristo, esse desejo de nos acolher, fica ainda mais evidente quando o livro discute a promessa de Jesus em João 6,37, Sim. que ele diz, aquele que vem a mim, eu jamais rejeitarei. Ortland, ele analisa a interpretação de John Bunyan, né? Outro puritano, que enfatiza a certeza absoluta dessa promessa. O Bunyan, ele argumenta que Jesus disse isso para derrubar qualquer barreira Sim. que a gente possa ter em nos aproximar dele. É como se Jesus estivesse dizendo, olha, não importa o que você tenha feito, não importa como você se sinta, eu nunca vou te rejeitar. Venha como você está. É uma promessa libertadora, né? Que nos convida a deixar de lado a vergonha, o medo, a insegurança e se lançar nos braços do Pai. E sabe o que mais me impressionou nesse ponto? O quê? É que, para Cristo, nossos pecados não provocam raiva, mas compaixão. O Ortland usa uma analogia de um pai que vê o filho doente. Sim. E, em vez de se irritar, ele se compadece ainda mais. É. Incrível isso, né? É uma imagem poderosa É. que ajuda a gente a entender a profundidade do amor de Cristo, né? Muitas vezes a gente projeta os nossos sentimentos em Deus. Sim. Imagina que ele fica frustrado, decepcionado com a gente quando a gente erra. Mas o livro mostra que, na verdade, a reação de Cristo diante do nosso pecado Sim. é de profunda compaixão. É. Ele não se afasta da gente, mas se aproxima ainda mais. Aham. É pronto para perdoar e curar. É verdade. E essa proximidade de Cristo, Uhum. ela se manifesta de forma, assim, extraordinária. Uhum. Na intercessão e advocacia celestiais. Sim. Conceitos que o livro também aborda. Mas antes da gente falar sobre isso, eu acho importante a gente explicar Aham. o que significam esses termos, né? É. Para que todos os nossos ouvintes possam acompanhar. Sim, sim. Você poderia nos ajudar com isso? Claro. A intercessão, né, em termos bem simples, é como se Cristo estivesse ali, constantemente intercedendo por nós, Aham. junto ao Pai. Sim. Lembrando ele dos nossos pecados que ele já perdoou e pedindo que a graça dele seja derramada sobre nós. Já a advocacia é como se ele estivesse ali
nos defendendo. É. As acusações do inimigo, né? Que tenta nos condenar e nos afastar de Deus. Então, mesmo depois de ter morrido na cruz e ressuscitado, Cristo continua agindo em nosso favor nos céus. Exatamente. A obra de Cristo não terminou na cruz. Ele está vivo, Sim. ativo, intercedendo por nós, nos defendendo diante do Pai. É como ter o melhor advogado do universo, lutando por nós. Nossa. Garantindo ali que a justiça divina seja aplicada a nosso favor e não contra nós. Oh, uau, isso é realmente encorajador. É. Saber que a gente tem um defensor tão poderoso nos céus, Mais tarde. isso dá uma segurança incrível, né? Sim. E por falar em segurança, me lembrei de outro ponto que o livro aborda. A beleza do coração de Cristo. Sim. O Ortlund, ele cita o Jonathan Edwards, um teólogo americano, que argumentava que não é o poder de Deus em si que nos atrai, mas a beleza do seu coração. Sim. É como se a força bruta de Deus pudesse até nos intimidar, mas a gentileza, a humildade, o amor que emanam do seu coração é que cativam a gente e nos fazem desejar nos aproximar deles. Sim. É como se essa beleza, por assim dizer, quebrasse as barreiras do medo, né? E nos convidasse a experimentar essa intimidade com Deus. É verdade. E essa beleza se torna ainda mais real quando a gente entende que Cristo, mesmo em sua glória, ele conserva a sua natureza humana, incluindo as suas emoções. Isso significa que a compaixão, a ternura, o amor que ele demonstrou durante o ministério terreno dele, não ficaram no passado, mas continuam presentes na relação dele com a gente hoje. É verdade. E é justamente essa natureza humana de Cristo que o torna o amigo dos pecadores, como o próprio livro destaca, né? Sim. Em um dos capítulos, o Ortlund, ele explora ali passagens bíblicas, citações de Richard Sibbes, autor puritano, para mostrar pra gente a profundidade da amizade de Cristo. Ele não se contenta em ser só o nosso Salvador, mas ele deseja ter um relacionamento pessoal com a gente. Sim. Baseado no amor, na confiança, no companheirismo. Que lindo isso! É como se Jesus estivesse nos convidando para uma verdadeira amizade, onde a gente pode compartilhar as nossas alegrias, as nossas tristezas, as nossas lutas, e encontrar nele um amigo fiel e compassivo. Mas e o Espírito Santo? Qual o papel dele em tudo isso? Como ele nos conecta a essa realidade do coração de Cristo? O Espírito Santo, ele é como um tradutor, sabe? Que ajuda a gente a entender a linguagem do amor de Deus. Ele pega a verdade sobre Cristo, revelada nas Escrituras, e torna real nos nossos corações. É por meio do Espírito que a gente deixa de ter só um conhecimento intelectual sobre o amor de Deus e passa a experimentá-lo de forma profunda e transformadora. Que explicação incrível! Então o Espírito Santo nos capacita a sentir o amor de Cristo, até a certeza de que somos amados e aceitos por Ele. É como se Ele abrisse os nossos olhos para a gente enxergar a beleza do coração de Cristo e nos conduzisse a um relacionamento íntimo e pessoal com Ele. Exatamente. O Espírito Santo, ele é o elo que nos une a Cristo, nos capacitando a viver a partir do amor dele e a manifestar esse amor ao mundo. Ele é o agente da transformação em nossas vidas, nos moldando à imagem de Cristo e nos guiando no nosso caminho de fé. E essa ação transformadora do Espírito nos leva a contemplar o coração do Pai. Que Ortlund descreve de uma forma muito, muito tocante no livro. Ele destaca como Deus é apresentado em 2 Coríntios 1.3 como o Pai das misericórdias. Isso. O que nos mostra que a compaixão é parte essencial da natureza divina. É como se a misericórdia fosse o DNA de Deus. Né? Algo intrínseco a Ele. E isso me fez questionar uma coisa. Se Deus é tão misericordioso, como a gente pode conciliar isso com a ideia do julgamento divino? O livro aborda essa questão de alguma forma. Sim, o Ortlund, ele nos desafia a repensar a forma como a gente vê o julgamento de Deus. Ele cita Lamentações 3.33, onde a gente lê que Deus não aflige de bom grado. Ou seja, o julgamento, embora necessário, não é o seu modo preferido de se relacionar com a gente. Entendi. Então o julgamento não é algo que Deus faz com prazer, mas com tristeza, por necessidade. Exato. É como um pai que precisa disciplinar um filho.
Isso. Mas ele faz isso com o coração partido porque deseja o melhor para ele. Exatamente. E essa ênfase na misericórdia de Deus fica ainda mais evidente quando a gente analisa Êxodo 34.67. Sim. Passagem em que Deus revela o seu caráter a Moisés. Sim. O Ortlund destaca ali a abundância de graça e misericórdia descritas nesse trecho, né, conectando ali a mensagem central do livro. Lembra que o livro também aponta paralelos entre essa passagem em Marcos 6.45-52. Isso. A história de Jesus andando sobre as águas. Qual que seria a intenção do Marcos ao fazer essa conexão? Acredito que o Marcos está mostrando para a gente que Jesus é a personificação da graça e da misericórdia de Deus, reveladas ali a Moisés. É como se ele estivesse falando, olha, Jesus é a prova viva de que Deus é misericordioso e compassivo. É emocionante perceber como as escrituras se complementam, né? Revelando a beleza e a constância do amor de Deus por nós. Sim. E por falar em amor constante, me lembrei de outro trecho que o livro explora. Isaías 55.8-9, onde Deus declara: meus pensamentos não são seus pensamentos. Como que a gente pode entender essa afirmação? O Ortlund, ele nos ajuda a entender que essa passagem não se refere a um Deus distante e incompreensível, mas à vastidão da sua misericórdia, que ultrapassa nossa capacidade de compreensão. Ele destaca em interpretação de João Calvino, que enfatiza a diferença entre a disposição amorosa de Deus e a nossa tendência humana, né? De sempre esperar o pior. É como se a gente limitasse o amor de Deus com as nossas próprias experiências e expectativas. Mas Deus nos ama de uma forma incondicional e extraordinária, superando todos os nossos medos e inseguranças. E essa disposição amorosa de Deus é lindamente retratada em Jeremias 31.20. Passagem que descreve o coração de Deus anelando pelo seu povo. O Ortlund explica que esse anelo não é passivo, mas uma força poderosa que nos atrai de volta para Deus. Mesmo quando a gente se desvia, é como se Deus estivesse sempre nos buscando com amor intenso e persistente, desejando nos envolver nesse abraço de misericórdia. E essa riqueza da misericórdia divina é enfatizada em Efésios 2.4, onde Deus é descrito como rico em misericórdia. O Ortlund explora a singularidade dessa frase, né? Revelando a capacidade ilimitada de Deus para o perdão e a compaixão, em vez de nos condenar pelas nossas falhas. Deus nos oferece a sua graça abundante, nos convidando a experimentar a plenitude do seu amor. Mas, como você mencionou antes, muitas vezes os nossos corações se apegam à lei e às obras. Esquecendo da graça que já nos foi dada em Cristo, o Ortlund explora essa questão no livro, né? Sim, ele usa a carta aos Gálatas para expor essa tendência humana, né? De buscar a aprovação de Deus por meio de obras. Esquecendo que a salvação é um dom gratuito, recebido pela fé. Essa busca incessante por merecimento, que ele chama de coração apegado à lei, nos impede de experimentar a verdadeira liberdade, a alegria que a gente encontra em Cristo. Então, ao invés de viver tentando agradar a Deus para conquistar o amor dele, a gente deveria descansar na certeza de que já somos amados e aceitos por ele. E viver a partir dessa liberdade. Exatamente. E essa certeza do amor incondicional de Deus. Ela é magnificamente expressa em Romanos 5.6 e 11. Sim, onde Paulo afirma que se Deus nos amou quando a gente ainda era pecador, quanto mais ele nos amará agora que estamos em Cristo. Que verdade libertadora! O amor de Deus por nós não diminui diante das nossas falhas e imperfeições. Não. Pelo contrário, ele se intensifica a cada dia. Nos envolvendo nesse abraço de graça e perdão. Mas confesso que às vezes eu ainda me pego duvidando desse amor. Especialmente quando erro. Ou quando eu me sinto distante de Deus. O que você me diria nesses momentos? Eu te diria, para você se lembrar, de Romanos 8.38-39. Onde Paulo afirma que nada, absolutamente nada, pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem o presente, nem o futuro, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus. Que promessa incrível! É como se Deus estivesse dizendo assim: eu te amo de forma incondicional e eterna. Nada pode mudar isso. Isso. E essa certeza
nos impulsiona a viver, não mais pelo medo da rejeição, mas pela alegria da aceitação. E essa alegria nos leva a contemplar a beleza do sacrifício de Cristo, que demonstrou o amor de Deus de forma suprema. O Ortlund nos conduz ali a João 13.1, onde lemos que Jesus amou os seus até o fim. Essa declaração que precede a narrativa da paixão. Sim. Nos mostra o compromisso inabalável de Cristo com a gente. Mesmo diante da traição, do sofrimento e da morte. O amor de Cristo não é condicional. Não. Dependente do nosso desempenho, das nossas virtudes. É um amor que emana da sua própria natureza. Um amor que nos alcança na nossa indignidade e nos transforma por completo. E essa transformação, Sim. como a gente viu, né? É conduzida pelo Espírito Santo, que nos une a Cristo e nos capacita a viver a partir do amor dele. Exato. E para finalizar essa rica e emocionante exploração do coração de Cristo, o Ortlund apresenta para a gente a perspectiva de Jonathan Edwards. Sim. Sobre o propósito da criação. Exibir a glória da graça de Deus por meio da redenção dos pecadores. Exatamente. O Edwards, ele argumenta que o nosso estado redimido com todas as suas imperfeições e cicatrizes, na verdade, magnifica a graça de Deus, tornando seu amor ainda mais radiante. Que mensagem poderosa para a gente encerrar nossa reflexão de hoje. É verdade. É realmente inspirador pensar que as nossas histórias, mesmo com todas as falhas e imperfeições, podem ser usadas por Deus para revelar a grandeza da sua graça. E isso me leva a uma pergunta. Como essa perspectiva de Edwards sobre a redenção se conecta com a ideia da glória celestial? O que a gente pode esperar para o nosso estado redimido no céu? O Edwards nos convida a imaginar o céu não como um lugar de apagamento das nossas individualidades, mas sim de aperfeiçoamento delas. É como se as marcas da nossa história, as lutas que a gente enfrentou, as cicatrizes que a gente carrega, fossem lapidadas e transformadas em algo belo e radiante. Sim. Refletindo a glória da graça de Deus. Uau, que imagem poderosa. É como se as nossas experiências, mesmo as mais dolorosas, pudessem ser ressignificadas pelo amor de Deus. E transformadas em testemunhos da sua bondade e misericórdia. Exatamente. E isso nos leva a uma compreensão mais profunda da beleza da redenção. No céu, a gente não vai ser só livre do pecado e da dor, mas a gente também vai ter a oportunidade de contemplar a glória de Deus. Refletida nas nossas próprias histórias. Olha só. As nossas cicatrizes, curadas pelo amor de Cristo, vão se transformar em marcas de vitória, lembrando a gente da fidelidade de Deus e do poder da sua graça. Que perspectiva incrível. É como se a nossa redenção não fosse só individual, mas também comunitária. Compondo um mosaico de histórias que revelam a beleza e a grandeza da obra de Deus na humanidade. Isso. E assim, queridos ouvintes, chegamos ao fim do nosso mergulho profundo em Gentil e Humilde. O Coração de Cristo para Pecadores e Sofredores, de Dane Ortlund. Espero que essa jornada tenha alimentado a sua fé e aquecido o seu coração com a beleza e a profundidade do amor de Cristo por nós. É verdade. E que essa reflexão nos inspira a buscar um relacionamento mais íntimo com Cristo. Descansar na gentileza e humildade dele. E a viver a partir da liberdade e da alegria que a gente encontra nele. É isso aí. E como sempre, a gente quer ouvir de vocês. O que mais te impactou nesse mergulho? Como a compreensão do coração de Cristo pode transformar a sua vida? Compartilhe as suas reflexões nos comentários. E não se esqueçam de curtir o vídeo e se inscrever no canal Fé em Letras para mais mergulhos profundos na fé e na literatura e ativar as notificações para não perder nenhum conteúdo. Compartilhe essa mensagem com seus amigos e nos ajude a espalhar a mensagem de esperança e amor que a gente encontra em Cristo. Fiquem com Deus e até a próxima.